Visão beatífica, como que isso impacta o nosso dia, nosso dia a dia, como que isso afeta nossa vida cristã. Então, antes de entrar no nosso estudo, hoje à noite, vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estudar sobre esse assunto muito importante, essa expectativa que nós temos, Senhor, esse desejo do nosso coração de contemplar a face de Deus. Senhor, eu oro que o Senhor cria em nós cada vez mais esse desejo, que podemos realmente almejar ver o rosto do Senhor e contemplar a Tua beleza. Senhor, nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, semana passada nós falamos da importância de comunhão, amizade espiritual e como isso afeta e realmente é um preparativo para a visão beatífica. E é por causa disso que nós estamos enfatizando essa ideia, aplicação pessoal e na igreja. É importante lembrar que nós, na igreja, somos uma família, um corpo, e na visão beatífica não é uma coisa só individual, não é só eu e Deus, é uma coisa que nós vamos participar junto com todos os santos. Então tem esse lado corporal, que realmente é muito importante a gente enfatizar. Então nós vamos falando um pouco sobre os meios de graça. Deixa eu ver se o negócio vai funcionar. Parece que não está funcionando. Então, Mateus, passou? Vai passar. Eu só vou indicar, a gente vai fazendo assim, não sei se... Ok, pode passar, irmão. Então, a visão beatífica e os meios de graça. Então, nós já falamos um pouco sobre isso, mas os meios de graça, que nós vimos na palavra de Deus, oração, leitura bíblica, a ceia do Senhor, comunhão com os irmãos em Cristo, tudo isso. Todas essas coisas são preparativos para a visão beatífica. Atos 2:42 diz: e preservamos na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então hoje nós vamos enfatizar essa parte sobre a leitura bíblica, a leitura e a pregação da palavra de Deus. E realmente isso é uma coisa muito importante, muito central. E isso é um preparativo para a visão beatífica. Então como que isso é uma preparação para nós da visão beatífica? Primeiro, vamos ver a importância da leitura pública e pregação da palavra de Deus. Então, se você observa nossos cultos, especialmente domingo à noite, nós temos um tempo dedicado para a leitura bíblica, onde os irmãos chegam aqui e vai ler o texto para nós. Então não é só pregação, mas essa parte de leitura é uma parte muito importante do nosso culto. E por que é importante? Realmente, a Bíblia é a história do povo de Deus. É a nossa história. É a história, primeiro, de Israel e no Novo Testamento, a igreja. Os gentios são incluídos nessas promessas. Então, isso é importante. Quando nós estamos lendo e escutando a palavra de Deus sendo pregado, nós estamos participando e vivendo a nossa história. Quem nós somos. Então, isso é uma coisa muito importante. Também, nós vemos que a Bíblia tem um começo, um ponto principal e um fim, igual toda a história. Então, o começo foca na criação, o jardim do Éden e a queda. Isso realmente é o problema que a Bíblia está tentando resolver. Como que Deus vai tratar esse pecado que entrou no mundo? Isso vem através do ponto principal, ponto-chave, que é a semente da mulher, esse promessa da semente da mulher que é Jesus Cristo. Isso é muito importante, irmãos. A palavra de Deus nos leva a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ápice, esse clímax da história
bíblica. E depois temos o fim, a restauração de todas as coisas, novo céu, nova terra e a visão beatífica. Então nós lemos a Bíblia como uma história. Isso é importante, muitos de vocês estão participando esse ano da leitura bíblica, nós estamos fazendo tudo junto, isso é ótimo, é muito bom. E é importante a gente também ler a palavra de Deus dessa maneira. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como se for um monte de histórias isoladas. Nós temos a história de Abraão, depois temos a história de José, depois de Davi, depois dos profetas, e nós lemos como se for histórias aleatórias. Agora nós estamos nosso tempo em Jó. Então, a pergunta é, como que essas histórias são tudo ligados, interligados? E a verdade é que a Bíblia é uma história só. Uma história que nos leva a Jesus Cristo. Então, quando você lê a palavra de Deus, enquanto nós estamos lendo junto a palavra de Deus, tenta entender essa história, seguindo quem é a semente da mulher, como que isso nos leva a Jesus Cristo. Então isso é muito, muito importante. Agora nós vamos falar um pouco de como nós devemos ler a palavra de Deus, como que nós devemos ler e pregar o texto bíblico. Agora tem duas maneiras de ler e interpretar a palavra de Deus. Eu quero que vocês abrem comigo para 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Aqui é um texto conhecido, em que o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre dois tipos de leituras. Vou começar em versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Vamos pausar aqui, vamos ver o primeiro meio para ler e interpretar a palavra de Deus. Primeiro, é ler como uma lista de regras. Deixa eu pôr aqui. Uma lista de regras, através de qual você pode se fazer aceitável a Deus. Aqui era o jeito de ler dos judeus que rejeitaram Jesus Cristo. Eles olharam principalmente para a lei de Moisés, e eles elevaram isso de tal ponto que a lei para eles era como se fosse uma escada que você sobe até Deus pela sua própria força. Você se faz aceitável a Deus. E vamos ser sinceros, é assim que muitas pessoas lêem a Bíblia, não é? Pessoas lêem a Bíblia e pensam assim, agora eu preciso fazer uma reforma na minha vida, né? Agora eu preciso fazer tudo direitinho, né? Então talvez Deus vai me aceitar. Mas é assim que nós lemos a Bíblia na Igreja de Cristo? Não. Não é assim. Continua a leitura comigo. Versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, o véu do texto. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. Senhor, que é o Espírito.
Olha só isso. Quando você lê o texto bíblico e você lê para tentar descobrir como que eu posso me fazer aceitável a Deus, como eu posso subir a escada de bondade, você está lendo a Bíblia com um véu em frente do seu rosto. Você não está entendendo o propósito. Mas quando você lê o texto, procurando Cristo, o véu é tirado. E você consegue realmente entender a palavra de Deus. E o que acontece com você? Quando o véu é tirado, quando você lê o texto procurando Cristo, você é transformado de glória em glória. Ou seja, isso é uma preparativa para a visão beatífica. Olha só agora, 2 Coríntios 4, 5 e 6, só alguns versículos abaixo. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês por causa de Cristo. Lembra esses dois jeitos de ler o texto? O primeiro é uma escada para subir até Deus. E o que Paulo fala? Nós não pregamos nós mesmos. Nós pregamos quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós viemos juntos como uma igreja, quando nós estudamos a palavra de Deus, escutamos a palavra de Deus sendo lido para nós, quando nós participamos dessa história, dessa narrativa, nós estamos nos preparando para a visão beatífica, nós estamos procurando a glória de Deus na face de Cristo. É assim que nós devemos ler a Bíblia. Devemos seguir essa segunda opção, ler a Bíblia de uma forma cristológica, focado na pessoa de Cristo, e ler a Bíblia de uma forma escatológica. Escatológica é falando sobre as últimas coisas, os fins, né? Tem isso de Apocalipse. Ler a Bíblia procurando pela visão beatífica. Ler a Bíblia procurando para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Também isso leva para o segundo assunto que nós vamos falar hoje à noite, que é muito apropriado aqui nesse culto, um culto dedicado para oração. Muitas vezes, as nossas orações são direcionadas demais para o aqui e o agora. Talvez você já percebeu isso na sua própria vida. Oração acaba sendo só coisas aqui. Não é que não podemos orar por coisas aqui desse mundo. Não é que isso é errado. Não é errado. Mas quando só fazemos isso, aí tem um problema. Nós focamos demais no temporal e terrestre e até esquecemos um pouco do eternal e o celestial. Mas a visão beatífica nos ajuda a orientar as nossas orações para a realidade, para aquilo que é mais importante do que só agora, esse mundo temporal que vai passar. A visão beatífica nos ajuda realmente a buscar Deus em nossas orações. Realmente, o autor do livro que eu estou usando como base desse estudo, Samuel Parkinson, colocou de um jeito muito legal, eu queria compartilhar com vocês. No livro dele, Contemplar a Deus, ele diz, de fato, um cristão ao orar se envolve em algo mais real do que qualquer outra coisa que possa fazer na terra. Você sabia disso? As coisas que nós fazemos aqui, as coisas temporais,
Tem uma coisa ainda mais real, mais sólido, mais verdadeiro, que nós devemos buscar viver. Fazemos isso na oração. Apesar de todas as descontinuidades que existem entre a vida neste mundo e a vida do além, a oração é uma continuidade inegável. Olha só, quando você ora, você literalmente está se preparando para o futuro. Você está se preparando para glória. Na oração, o santo pratica o seu futuro. A oração é uma forma de comunhão que orienta o cristão em direção do seu fim último e mais verdadeiro. Então é assim que nós devemos orar. Quando você ora, não só ora para que Deus faça as coisas que você quer. Isso é o grande perigo da vida cristã. Nós falamos dos ídolos do coração no domingo. O jeito que até usamos Deus para buscar esses ídolos no nosso coração. Isso é um grande perigo. Orienta as suas orações para Deus. Para que Deus realmente seja esse fonte de alegria sua. Então, como que podemos orar assim? Fala assim, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Eu não sei como fazer isso. Realmente, a Bíblia está cheia de orações que podemos usar para cultivar uma vida orientada a Deus. Realmente, nós temos um livro inteiro da palavra de Deus, um livro de orações, os Salmos. Então, abre comigo para Salmo 63. Salmo 63. Esse é um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Está escrito assim em cima do salmo, dá um pouco de contexto. Ele está passando por uma dificuldade, está longe, talvez da sua família, está longe de ser rei. Então aqui vem a pergunta, como que ele ora? Como que o rei Davi ora nesses momentos? Ele orava buscando a Deus. Isso aqui é uma oração. Olha o jeito que ele ora. Versículo 1. Ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, se farta a minha alma, e como júbilo os lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando a ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido meu asilo, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Olha só, assim que nós devemos orar. Uma prática que eu fiz ano passado. Eu faço o devocional um pouco diferente. O pastor Cris fala assim do que ele faz, de ler a Bíblia todo ano. Eu faço uma coisa um pouco diferente. Eu faço assim, um ano eu leio a Bíblia inteira, igual nós estamos fazendo esse ano. No próximo ano eu foco somente em um livro da Bíblia. Eu fico quase o ano inteiro só naquele livro, para realmente mergulhar fundo, estudar aquele livro da Bíblia. E ano passado eu fiz isso com os Salmos. E sabe uma prática realmente maravilhosa? Assim, foi uma das
das experiências mais profundas que eu já tive em oração era de ler esse texto, estudar esse texto e orar os salmos. Usar os salmos como uma fonte de oração e buscar Deus através da sua palavra. Também nós temos oração padrão, né, de Mateus 6, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você percebeu isso? Essa oração dos discípulos começa com quem? Começa com Deus. Isso é a disposição dos nossos corações. É assim que nós devemos orar. Então, para concluir, tanto a leitura bíblica e pregação, quanto a oração, são meios pelo qual preparamos para o nosso futuro, a visão beatífica. Devemos ler a Bíblia e orar de uma forma trinitária, focado no Deus Trino. Cristológica, focado na pessoa e obra de Cristo. E escatológica, focado na restauração da criação e a visão beatífica. Então, enquanto nós estamos participando do culto da igreja, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, a ceia do Senhor, a palavra de Deus sendo lido e pregado, oração, vamos usar esse tempo para redirecionar o nosso foco para Deus. E antecipar, ficar com essa antecipação no nosso coração, dessa visão gloriosa da face de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por esse grande privilégio que nós temos de participar da família de Deus. Senhor, nós te louvamos por esses meios de graça, esses meios pelo qual nós podemos ter nossa fé fortalecida e a nossa visão redirecionada para o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos que nós vamos poder participar dessa visão beatífica. Eu oro, enquanto nós ainda estamos aqui nesse mundo, que nós nos preparamos para esse dia, que realmente o Senhor cria em nós esse desejo para enxergar a Tua face, que nós podemos participar da alegria do Deus Trino perpetuamente. Senhor, te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sérgio.